Bom dia, graça e paz, amém? Como caminhar de uma forma onde nós podemos conquistar a vitória? Quero aprender hoje com os irmãos sobre esse caminho, o qual é nos oferecido através do livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 10. Esse livro é um livro muito interessante, porque nós podemos avaliar ele de uma forma assim, mas não por alguém que viveu, né, que passou diretamente assim, tendo aquela comunhão, aquele relacionamento próximo de Jesus, mas através de relatos, né, daquilo que ele pôde ouvir, daquilo que ele pôde ver com os discípulos, com as pessoas que viveram naquele tempo. Então ele facilita um pouquinho para nós termos esse entendimento. E quando nós olhamos para esse capítulo 10, versículo 46, nós podemos observar aí uma passagem muito interessante, porque hoje eu quero falar sobre a questão de obstáculos, né, na nossa vida. Quero, assim dizer, de uma forma que eu tenho que dar risada aqui, que é umas coisas. Tadashi, por favor, pega a minha Bíblia que está ali em cima. E a partir do versículo 46 até o 52. Obrigado, Tadashi. Só não esqueci a cabeça hoje porque ela está grudada no meu pescoço. Livro de Marcos, 46 até o 52, diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Quem não deseja vencer os obstáculos na sua vida? Qual? Uma pergunta diretamente para você: qual é o obstáculo que você tem como desafio a ser transposto no dia de hoje? Temos muitas pessoas que desejam assim a vitória, mas muitas delas não sabem como agir, como derrotar essas pedras ou passar por cima dessas pedras que são ossos, né? São os caroços no nosso caminho.
Se olharmos para Bartimeu, o cego, esse cego de Jericó, aí nós podemos assim ver que ele tem ele serve como um grande exemplo de fé para a nossa vida, em relação também à sua determinação. Vamos pensar um pouco. A sua história nos ensina aqui alguns fundamentos que nós devemos ter assim em mente para conquistar a vitória. Se nós olharmos assim pela situação de Bartimeu, naquilo que era a vida dele, podemos aprender algumas lições. E essa lição eu gostaria de compartilhar com você, para que a gente pudesse junto, podermos pensar um pouco como foi assim a vida para a qual Bartimeu assim ele se colocou e ele lutou e ele determinou que a primeira coisa que nós temos assim que ele determinou como lição é que nós devemos ter um objetivo bem definido. Essa é a primeira colocação que nós temos que aprender. No versículo 51, nós vemos aqui que Jesus, perguntando, disse assim para Bartimeu, aí disse: o que você quer que eu faça? E o cego lhe respondendo disse: mestre, que eu possa ver de novo. Bartimeu sabia exatamente o que queria. Isso nos ensina, uma coisa: ele não pediu riqueza, ele não pediu conhecimento, ele não foi como Salomão, também não pediu sabedoria, se nós olharmos, mas ele pediu uma coisa simplesmente qual ele tinha necessidade, que era enxergar novamente. Podemos pensar que esse enxergar novamente já está falando uma condição de que supostamente ele enxergava, então que ele pudesse enxergar de novo. Imagino nós nos colocando como assim nas nossas nosso passado ou as coisas boas que nós vivemos na nossa vida, de querer viver essas coisas. A sua necessidade ali é clara. Ele buscou a única solução verdadeira na vida dele, e essa solução era Jesus. Quero dizer que muitos assim vivem sem um propósito definido. Ela não tem objetivos, sabe que precisa, mas ela não foca. Ela tem uma vida que seja sem direção, não tem um sentido assim para ela. Mas podemos ver aqui que Bartimeu ele tinha esse foco. E qual realmente era esse objetivo? Nós devemos saber exatamente o que queremos assim para nós e o que nós necessitamos assim para chegar e apresentar para Deus. A primeira coisa, em oração. Nós temos uma condição que fala para nós, que está em Filipenses, Filipenses 4:6. Quando nós olhamos para Filipenses 4:6, fala que não fiquem preocupados com coisa alguma. Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha que coisa maravilhosa. A palavra nos fala que nós não devemos ficar preocupados, mas nós devemos fazer com que tudo aquilo que nós temos assim,
como necessidade, como foco, nós apresentarmos assim a Deus em oração e súplica. Eu queria ver um dia a nossa igreja de quarta-feira lotada, na hora da intercessão, na hora da oração. Talvez seja um desejo abstrato, talvez eu nunca vou conseguir ver, mas é o desejo do meu coração, que possamos ter uma igreja que busque, assim, nas orações, a colocar as necessidades individuais, as necessidades da família, as necessidades com relação à igreja e assim por diante, em relação à cidade, o país e ao mundo. Jesus sempre pergunta, e Jesus perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? Ele quer que nós expressamos com fé, né? Com a nossa fé, o nosso desejo. Deus honra aqueles que têm um propósito claro e firme, né? Firme em relação à fé. Muitas vezes não sabemos pedir, pedimos mal e as coisas não acontecem conforme seja aquilo que a gente abre muito o leque. Eu acredito que uma forma que a gente deva focar nossas orações, que seja, a gente faz uma lista, como nós fazemos também o nosso pedido, nossos motivos de oração, fazemos uma lista. Talvez a gente deva melhorar essa condição de orar, não orar simplesmente colocar aquilo como sugestivo, mas que a gente possa focar do dia 1º do mês até o último dia e colocar para que todos possam orar para um mesmo propósito. Cada dia é um pedido e todo mundo nesse sentido levar as orações, que seja família, que seja negócios, que seja igreja, quais são os pedidos. Porque nós fazemos oração de uma forma de colocar a granel, né? Assim, de monte, e nós não focamos essa condição de colocar, né, um objetivo com relação à nossa necessidade maior. Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da nossa igreja que você quer e deva estar apresentando a Deus com fé, né, e convicção? Devemos colocar isso de uma forma da onde possamos ver Deus agir de uma forma sobrenatural. A segunda coisa que eu quero colocar como lição para a gente aprender mais um pouquinho com relação a Bartimeu, fala sobre faça o que está ao seu alcance. Faça o que está ao seu alcance. O versículo 47 aí de Marcos fala: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Esse é o Bartimeu. Ele ouvindo, ele não via, mas ele ouvindo, ele, né, viu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Bartimeu não ficou esperando um milagre, ele não ficou ali parado, ele não ficou ali simplesmente aguardando que as coisas acontecessem sozinho. Ele gritou. Ele fez como também a mulher hemorrágica, lembra? Nesse sentido, né? Então foi atrás, ele gritou, clamou, ele fez aquilo que ele podia, né, para chamar a atenção de Jesus. Não basta nós queremos algo, a gente quer muitas coisas,
nós precisamos agir na nossa vida com fé. Focar naquilo que realmente seja a nossa prioridade, aquilo que seja a nossa preocupação verdadeira e colocarmos para Deus. Deus, Ele abençoa, assim, aqueles que se movem em sua direção. A direção do milagre. Tem milagres que são realmente os milagres mais, vamos pensar, impossíveis. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe aquilo que realmente nós, de maior necessidade. E se for para a glória dEle, Ele vai agir. Podemos olhar pessoas que durante a percorrida, na sua jornada aqui, lá no passado, não muito distante, mas alguns anos, mil aí para trás, Moisés, ele não foi e entrou no oceano, não passou no meio, ele teve que usar o cajado dele, ele teve que usar o cajado, ele teve que levantar o cajado assim, para que o mar assim se abrisse, o mar vermelho. Então, quando nós conhecemos a história, aí a gente vê que não somente, mas Deus não foi, Ele teve que ter uma ação. Então Ele agiu. A viúva, ela teve que fazer o quê? Ela teve que pegar as vasilhas. Lembra do Eliseu, quando fez a multiplicação ali da viúva, que tinha contas para pagar e ela tinha filhos? Foi herança do marido dela que morreu e tinha muitas contas para pagar. E ela simplesmente pediu, que tinha. Mas quando Eliseu disse para ela, você tem alguma vasilha? Ela tinha alguma coisa, ela falou assim, 1 litro de azeite e poucas vasilhas. Mas ela correu atrás de encher a casa de vasilhas na casa dela, para que pudesse ser abençoado no seu milagre com relação a poder pagar as dívidas. Olhamos aí uma situação de multiplicação. Então tem que haver uma ação. A fé exige ação. Não basta ter fé. Muitas vezes pela fé a gente espera que as coisas aconteçam. Mas a fé precisa de ação, porque a fé sem obra é morta. Nós temos que agir, buscar, lutar. Não adianta a gente querer pagar as contas sem trabalhar. Ficar só pedindo. Nós temos que fazer a nossa parte. Muitas pessoas querem a vitória, mas não querem sair da zona do conforto. Querem ficar ali na berlinda. Nós devemos agir. Nós devemos fazer a nossa parte, irmão. Que seja, nós temos que buscar aquilo que está ao nosso alcance, a você e a mim, mas nós precisamos ter essa ação. Deus certamente Ele vai dar, Ele nos dará aquilo que seja a nossa necessidade, que você possa colocar isso como forma de demonstrar a fé, a sua fé, dê uma direção em relação à bênção que Deus quer dar para mim e para você. Nós temos que agir. A outra coisa que eu quero dizer é a terceira lição que nós temos que aprender aqui com Bartimeu, no versículo 48. Quero dizer, não deixe se intimidar pelas críticas. Muitas críticas às vezes faz com que a gente se apequena e guarde aquilo que nós temos necessidade com relação aos nossos obstáculos. E diz ali o 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Sempre vai ter gente, sempre haverá gente que tente impedir aquele que nós precisamos, que está no nosso alcance, que vai nos levar ao desânimo, a desistir. Como foi as amigas da Gil, lembrando esse propósito, porque ela orava por um japonês, lembra dessa história dela?
que orou por 3 anos aí para que Deus convertesse o marido dela. E ela falou: mas Deus não vai escutar a sua oração. Eu já estou orando para o meu marido já, quer dizer, há 10 anos para a conversão dele, pela libertação. E a Gil não esperou 10 anos. Com 3 anos Deus se cumpriu aquilo que foi o desejo, né, do coração dela. Mas as pessoas vêm colocar, como amigas que falavam para ela: larga o seu marido, você é jovem, procura um outro. Por que você vai ficar com isso aí que tem um monte de problema aí, que tem um monte de filho, essas coisas todas? Traz desânimo, desista, venha morar na minha casa. E ela não acreditou. Aquilo que para ela era desânimo, foi combustível para que ela lutasse cada vez mais. Aquilo não intimidou ela naquilo que era o desejo. As pessoas tentam, assim como tentaram silenciar Bartimeu, os próprios discípulos, para que ele desistisse ali daquilo que ele almejava. Quero dizer que muitos vão tentar nos desanimar com relação a nossos investimentos, nossos sonhos, nossos projetos, com relação a nossas conquistas. Mas nós não devemos nos intimidar pelas coisas que nós buscamos em Deus. O inimigo gera palavra de desânimo, mas olhando para as pessoas que não são referências, Neemias, você conhece o profeta Neemias, foi aquele que foi encorajado a reconstruir um muro lá de Jericó. O muro caiu lá de Jerusalém, quando Babilônia tomou a cidade e o povo fez escravo, o povo de Deus. E Neemias, ele estava nesse povo, mas ele serviu ali e ele foi chamado para restaurar esse muro, reconstruir. E as pessoas ali falavam, dava risada dele, que ele não seria capaz de levantar esse muro. Mas isso não foi motivo. E Neemias, ele levou pessoas e famílias a junto estar com ele, a reconstruir esse muro. Foi a reconstrução. Vocês lembram de Davi? Davi foi criticado pelo próprio irmão, assim no sentido, antes de ele enfrentar Golias: o que você está fazendo aqui, rapaz? Vai cuidar lá dessas ovelhas lá, você nasceu para essas coisas aí, você é muito pequeno, rapaz, vai para casa aí, rapaz. Mas Davi não desistiu, ele foi e lutou contra Golias, e ele teve a vitória. A nossa perseverança, a sua, a minha, vai nos levar à vitória. Bartimeu não ouviu os críticos, as pessoas que ficavam criticando, mas ele persistiu com relação ao clamor, né, a cada vez mais gritar, a clamar por Jesus. E eu creio que nós também podemos ver, porque Jesus ouviu a sua fé, a fé de Bartimeu, e pôde assim estar assim atendendo a ele. Jesus chamou ele para perto, e creio que Deus quer fazer o mesmo com a gente. Não permita que as críticas das pessoas e os desânimos, né, nos afaste do propósito que você tem para a sua vida. E para encerrar, eu quero falar sobre a oportunidade, com relação a gente ter a lição como aproveitar a oportunidade que é nos dado, conforme está no versículo 50. Olha aqui que Bartimeu fez: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus. Olha só, ele acreditou. Quando Jesus deu o sinal verde para ele, foi a única oportunidade praticamente que Bartimeu tinha. Jesus não ia passar de novo ali, era a única. E Bartimeu prontamente
Jesus estava passando ali, e ele não ia voltar ali para Jericó, nesse sentido. Bartimeu, ele aproveitou, ele agiu imediatamente quando foi dado o sinal verde para ele. Aqueles que desanimaram viram realmente o sonho e o desejo de Bartimeu sendo realizado na vida dele. Muitas pessoas perdem a oportunidade por duvidar. Muitos vêm, aceitam Cristo no coração, comem, mastigam e muitas vezes vomita aquele que comeu. E Deus abomina aqueles crentes que são mornos, aqueles que ficam em cima do muro, que não é o seu caso, amém? Que não é o nosso caso, que nós perseveramos, mas aqueles que somente buscam por necessidade, por interesse, esse infelizmente não vai ter a sua vitória, com certeza. Mas aqueles que perseveram, Deus vai dar, porque Deus dá praticamente a cada um de nós oportunidade quase única. A gente fala assim, mas a nossa oportunidade única tem que ser pelo menos 3 vezes que nós devemos buscar. Quando a gente quer ajudar alguém, a gente não só pergunta uma vez, mas 2, 3 vezes é o propósito que a gente deve fazer para dizer que ela não teve a chance de poder realmente ser abençoada, como nós também. Por isso que nós temos que perseverar pelo menos aí umas 3 vezes. Vocês lembram? Esaú, na condição de que ele perdeu, né? Ele era o primogênito, mas por um prato de lentilha, ele vendeu, ele deu praticamente a sua condição de ser a pessoa a ser abençoado na família, ele perdeu para Jacó, por causa de um prato de lentilha. E depois ele chorou amargamente, mas já era tarde. Como é e deva ser, acontece na vida de muitas pessoas que depois se lamentam. Alguns ainda têm a oportunidade, porque Deus é bom, está sempre de braços abertos esperando que as pessoas se arrependam e voltem para o seu caminho. Mas muitos perecem, muitos morrem sem que isso seja concretizado. O jovem rico teve a oportunidade de seguir a Jesus. Ele queria saber como que fazia para ganhar a vida eterna, lembra? E daí Jesus falou para ele, né, com relação aos mandamentos, e ele disse que praticava todo mandamento de você ser bom, né? Dar aos pobres, jejuar, orar. E Jesus falou, então faz o seguinte, vende todas as coisas que você tem e dá aos pobres. E ele abriu mão dessa condição. Não teve uma segunda oportunidade, porque a Bíblia não conta que ele teve uma segunda oportunidade, porque foi única na vida dele. Nós temos muitas pessoas realmente que não aproveitaram a oportunidade. E muitos também nos dias de hoje que realmente têm essa condição e não tiveram assim a sua conquista com relação ao obstáculo na sua vida, não tiveram a vitória. Mas por outro lado nós podemos citar Davi, né, teve uma oportunidade e ele venceu Golias, derrotou o gigante. Outro que nós temos, Zaqueu, ele viu com todo aquele tamanho, aquele pequenininho, Jesus passou e ele foi, subiu na árvore e Deus, né, Jesus foi na sua casa e o abençoou. E Bartimeu gritou por Jesus e teve a sua visão restaurada. Para nós, quero dizer que a fé exige renúncia. Bartimeu jogou fora
a sua capa que era símbolo da sua antiga vida de mendigo. Para seguir Jesus, eu e você, nós precisamos deixar para trás aquilo que nos prende assim a seguir a Jesus. Quando Deus te chamar, sem duvidar, deixe para trás o que impede seu crescimento, abrace a oportunidade, amém? Vamos estar nos levantando para que a gente possa nos colocarmos assim, através do ensinamento de Bartimeu, esses principais fundamentos que ele nos trouxe no dia de hoje, para que a gente possa conquistar a vitória. Primeira coisa, ter o objetivo bem definido com relação a gente tem como obstáculo. Fazer aquilo que está ao nosso alcance. Não se intimidar com as críticas e aproveitar a oportunidade que é nos dado em nome de Jesus. Amém? Oramos. Pai Celestial, Pai Criador de todas as coisas, Tu, Senhor, é um Deus bom, misericordioso, bondoso, amoroso, um Deus paciente. Mesmo, Senhor, nós sendo teimosos, coração duro às vezes, o Senhor sempre está de braços abertos, nos esperando, Deus, para que nós possamos chegar na Tua presença. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos revivendo, Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, por cada um de nós nesse dia. Obrigado, Senhor, porque podemos nos alegrarmos, Deus, mesmo aos problemas, às tempestades, a alegria do Senhor está em nosso coração, a alegria da salvação. Obrigado porque nós temos, Deus, esse privilégio, Deus, de nos mantermos na Tua presença e pedimos que o Senhor venha estar conosco, conforme Deus, com uma palavra que nos trouxe, como lição daquilo que foi a vida de Bartimeu em relação à sua cura, que nós possamos ter, Deus, objetivos definidos na nossa vida, assim como Bartimeu, Deus, queria a sua cura e ele buscou. Ele não, Senhor, não buscou outras pessoas a não ser Jesus, porque Jesus estava ali, estava a seu alcance, e prontamente ele clamou por Jesus, Jesus veio em seu socorro. Que nós possamos, Deus, buscar aquilo que esteja ao nosso alcance. Deus, que as palavras de desânimos, aquelas palavras de pessoas que vêm nos intimidar, para que desistirmos, Deus, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, Deus, que isso não venha causar desânimo de nós, mas que isso possa ser motivo de demonstrarmos fé e confiança no Senhor, e correr, Deus, para que tudo, realmente, nossos desejos possam ser cumpridos, conforme, Deus, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus. Nos ajuda, Deus, para que possamos, Senhor, ter uma vida, Deus, que possa ver a grande oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá para cada um de nós, que possamos agarrar, para que possamos ser abençoados, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em Teu nome eu quero abençoar, Deus, a Tua igreja, o Teu povo, para que o Senhor venha derramar da Tua graça, bondade e misericórdia, venha restaurar a vida espiritual de cada um dos nossos irmãos, venha fortalecer, Deus, a fé, renovar o espírito, venha curar, Deus, a alma, feridas, que o Senhor venha trazer, resgatar, trazendo perdão na vida de cada um. Abençoa, Deus, cada um na saúde, restaurando, curando, Deus, os doentes, os enfermos, que o Teu poder esteja sobre a vida de cada um, que cada um com fé possa determinar, Deus, no sentido qual o seu objetivo de cura, e que somente venha realmente abençoar a vida de cada um, Deus, daquele que tem o desejo da cura, Deus. Abençoa, Deus, cada um na sua necessidade, no seu trabalho, nos seus negócios. Abençoa, Senhor, nos estudos, e abençoa, Deus, nos dando, Senhor,
um dia, Deus, ainda, um domingo, debaixo da Tua graça. Abençoa, Senhor, nosso dia de almoço, a comunhão com a família. Abençoa, Deus, a nossa semana, que seja uma semana de vitória, uma semana cheia da Tua graça, Pai, cheia, Senhor, da Tua presença. Em tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.